Isso aqui vocês conhecem ou não? Vocês conhecem? Já usaram o SOGOV? Eu sou servidor federal, eu tenho que usar, tá? Eu vou pedir para vocês, quem quiser, tá? Não precisa fazer, não. Vocês abrem aí o Google, Yahoo, qualquer coisa, Sapo, Yandex, o que você quiser, e dá uma busca aí assim, termos de uso sougov.br, por favor. E aí, não, dá uma busca aí para ver se está lá ainda. De tanto falar, espero que o Ministério já tenha resolvido esse problema. Não? Vocês vão cair lá no meio, porque o termo de uso ninguém lê, né? É difícil um usuário ficar lendo o termo, ainda mais um termo de uso grande, né? Vai lá até o meio, lá embaixo, ou então dá uma busca em IBM. Não, então eu vou ler aqui para vocês para não perder tempo. Depois vocês avaliam se ainda está lá. Olha só, chega uma hora do termo de uso, está lá, transferência internacional de dados. Você fala, oi? Mas o SOGOV não é de servidores públicos, civis, militares e pensionistas brasileiros? É. Então, para que você transfere os dados para outro país? Oi? Ainda tem? Que pena. Eu vou ler. SOGOV utiliza a solução da central de ajuda chat, denominada SerpoBot, que utiliza a tecnologia da International Business Machines. Nesse contexto, o usuário fica ciente de que os dados digitados no chat poderão ser transferidos internacionalmente e ficam armazenados na infraestrutura da empresa por um período de 30 dias. Após esse período, os dados são excluídos em definitivo. Tá vendo, professor? Que maldade o senhor estava fazendo? Os dados são destruídos depois de treinar o modelo. É claro, você pode destruir os dados depois que você treinou o modelo, mas vamos continuar. Olha só. Tal armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominado Watson, onde as interações dos usuários no chat são utilizadas para aprendizado pelo computador, que envia as respostas automáticas quando o usuário está sendo atendido por meio do chat SOGOV. Ao concordar com o termo de uso e política de privacidade do aplicativo, o usuário estará consentido com a transferência internacional das informações digitadas no chat do aplicativo. Vou resumir. Tem um monte de imprecisão ali, mas eu não vou entrar no mérito. Mas a gente usa o chat do SOGOV para treinar o modelo de linguagem da IBM. Sabe como que é o nome disso? Colonialismo de dados. Isso aqui é só um exemplo. Na verdade, o Watson não é um chat. O Watson é um sistema composto de hardware e software. Inclusive, essa imagem é do Watson de divulgação da própria IBM. Tá? É um hardware altamente poderoso e tal. Bom, e aí qual a contraposição disso? Isso, soberania digital passa pela disputa das infraestruturas de inteligência artificial. E cuidado, porque você fala, bom, então nós vamos contra o colonialismo defender a soberania digital. Mas as big techs já se anteciparam a gente, porque os caras são bons, eu admiro. Lá na Europa tem uma campanha enorme pela soberania digital, porque os europeus perceberam que também estão ficando descanteados na disputa Estados Unidos e China. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a Oracle, conhecem a Oracle ou não? Uma mega empresa de base de dados, o que ela lançou? Opa, porque eu tinha que pôr o print, senão as pessoas... Eles já lançaram na Europa, ó. Europa, né? Sovereign Cloud, para reforçar a soberania de dados e a privacidade. Já que eles vão localizar os dados lá, já que eles vão começar a impedir que se leve para os Estados Unidos, o que eles lançaram? Um produto, a nuvem soberana. E aqui no Brasil também comecei a ver, ó, a Microsoft não podia ficar de fora, lançou a Sovereign Cloud, nuvem soberana também. Mas aí, obviamente, né, eles têm a documentação e tal. Por quê? Porque eles falam, nós precisamos convencer o gestor público a manter todos os dados, toda a infraestrutura na nossa mão. Por quê? Porque é uma disputa econômica, é uma disputa política, é uma disputa de modelo de negócios e, principalmente, uma disputa pelo desenvolvimento do país.
Aí você fala assim para mim, mas qual é o papel do Brasil nesse cenário da IA realmente existente? Então, nosso papel é ser usuário de sistemas já desenvolvidos pelas Big Techs? Talvez. Nosso papel é buscar o caminho do desenvolvimento? Disputar alguma coisa? Ser criador, inventivo ou não? Ou isso é um puta trabalho que não serve para nada? Isso é uma pergunta. É uma pergunta. Na atual divisão internacional do trabalho, onde o Eduardo Galeano é um escritor que morreu, infelizmente, ele tem um livro que chama Veias Abertas da América Latina, que ele conta o papel da expoliação que foi feita aqui para enriquecer e para gerar a acumulação primitiva de capital. E ele diz, ele abre o livro Veias Abertas da América Latina com a seguinte frase: há países especializados em ganhar e outros especializados em perder. Então, me parece que o nosso é mais ou menos isso. Na divisão internacional do trabalho, cabe ao Brasil fornecer dados da sua população. 2, adquirir produtos e serviços das Big Techs desenvolvidos a partir desses dados extraídos. E 3, desenvolver aplicativos. Desenvolver aplicativos que usam os grandes modelos das Big Techs. Se você der uma busca aí agora na internet, vocês vão achar centenas de empresas brasileiras de IA. Você vai falar, professor, é fácil fazer IA, está todo mundo fazendo. Não, não, não. Eles têm interfaces de programação no Google ou na OpenAI. Isso significa que ele cria uma camada a mais de dados, que ele inclusive entrega para essas empresas, treina essas empresas, e na hora que essas empresas quiserem fechar, ele não tem um grande modelo, porque ele não construiu. Ele só usa a camada final, o aplicativo. É como se fosse a lojinha do Google. Ele põe lá um aplicativo, mas ele só vai alimentar a base de dados dessas grandes empresas. Logo, a questão é, nós podemos ou não utilizar o poder de compra do Estado, vou voltar, para desenvolver infraestruturas soberanas. Conforme eu disse, o MEC pode construir 4 datacenters para as universidades? Pode. Por que ele não faz? Porque não é a política dele fazer. Não é. Não é. Ele pode criar e manter modelos relevantes com dados da nossa sociedade? Nós podemos estancar essa extração de dados e começar a armazenar dados aqui e utilizar os dados para treinar os nossos modelos? Pode. Ah, não tem. Claro que tem. Nós temos vários cientistas da computação, vários técnicos, engenheiros, cientistas de dados. O que falta é política pública. Nós podemos apostar na tecnodiversidade, na busca de novos paradigmas computacionais? Podemos? Não! Podemos. Nós pegamos a Embrapa, que antes a agricultura brasileira ficava com o modelo europeu e americano. O território brasileiro só tem no Brasil, sabia? Incrível falar isso, né? Mas, na verdade, a gente meteu dinheiro na Embrapa. A Embrapa é uma empresa que tem 80% de doutores e mestres, negócio alucinante, e que fez o que fez no Cerrado, não preciso nem falar. E até fez coisas que eu até não concordo, né? Mas, enfim, eles têm capacidade tecnológica. Nós temos a terceira empresa de aviação do mundo, a Embraer. Nós temos capacidade tecnológica. Não é de ponta, sabe por quê? Porque nunca se deixou ser de ponta. Uma vez eu estava falando isso no Ministério do Planejamento, há muito tempo atrás, um cara começou a gargalhar, um gestor. Eu falei que a gente podia desenvolver determinada solução, ele começou a dar risada. Aí ele pediu desculpa, porque foi muito agressivo, mas foi honesto da parte dele. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, professor, você acha que eu vou correr o risco de desenvolver um sistema para o Tribunal de Contas vir para cima de mim, não sei o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um negócio que tenha já pronto, que alguém já usou, que quando vier para cima de mim alguma desgraça, eu falo, olha, foi aquele órgão também usou, e aí ele tem um monte de certificado que não vale patavina nenhuma, mas ele, na verdade, tem essa mentalidade que é, infelizmente, de certa maneira o que ele fala não é improcedente, é verdadeiro, mas é colonizado. Então a pergunta é, nós temos poder de compra no Estado? O Estado responde por mais de 50% das compras de TI no Brasil, entre elas inteligência artificial.
Nós vamos usar para desenvolver coisas. Não precisa usar tudo, não, porque não é assim, você muda de uma hora para outra. Mas não dá para fazer um puxadinho, como diz lá eu vim da ZL, né? Puxadinho. Não dá para começar a ter coisas e fazer desenvolvimentos? Dá ou não dá? Não dá porque já perdemos essa briga, nós temos que abandonar e ser usuário avançado dessas coisas. Isso é uma linha. Não se trata de... Você pega, não se trata de ser moral, não, é uma linha. A minha questão sobre essa linha de ser usuário é que eu te digo uma coisa. Nesse mundo, não sei, eu não mostrei tudo, mas eu acho que vocês perceberam. O treinamento de modelos de inteligência está ficando num nível lá em cima. As barreiras de entrada estão ficando muito elevadas e a dependência está ficando muito alta. Uma economia como a nossa não pode ser dependente assim. Está havendo hoje no mundo uma interiorização de tecnologias estratégicas. Eu vou dar uma opinião. Pegue a Amazon. A Amazon não precisava fazer microprocessador. Ela está fazendo. Porque ela sabe que vai ter uma escassez. Ela está fazendo os microprocessadores para o data center delas. A OpenAI e a Microsoft estão criando processadores específicos para a inteligência artificial. Na verdade, a gente precisa usar o nosso poder de compra para desenvolver nossas soluções estratégicas. Resta saber quais são. Mas não é uma questão moral, é uma questão de estratégia de desenvolvimento tecnológico. O usuário, um país do tamanho do Brasil, não vai dar bem. Nós vamos perder poder econômico e nós vamos ficar numa situação muito de dependência extrema. Não dá para aceitar, mas eu sei que isso depende das políticas tecnológicas. Então, eu espero ter dado um cenário para vocês. Não é um cenário muito bom, mas é um cenário real para você saber o que está acontecendo na área de inteligência artificial. Obrigado.